Fala aí, galera, beleza? Vamos aí assistir mais uma videoaula, agora pensando no sistema digestório e endócrino. Hoje a nossa aula tem como tema falar um pouco sobre a digestão, secreção, motilidade e absorção no seu canal alimentar. Então eu denominei essa aula de aula número 1, pois nós não vamos abordar logo todas as regiões de uma vez. Vamos escolher as primeiras regiões e vamos falar um pouquinho do que está acontecendo ali. Então vamos lá. Hoje nós temos como objetivo conseguir com essa aula definir digestão, secreção, motilidade e absorção. Diferenciar os mecanismos de motilidade que ocorrem na região da boca, faringe, esôfago e estômago. Também citar as secreções da boca, esôfago e estômago. Citar as células pertencentes às glândulas exócrinas que estão no estômago e quais são as suas secreções. E também citar qual região inicial do seu tubo digestório começa a apresentar o processo de absorção, onde esse processo começa a ocorrer. Ao longo do tubo digestório, em vários momentos você pode observar o processo da digestão, da secreção, da motilidade, da absorção acontecendo. Vamos definir então o que seriam esses processos. Quando você fala digestão, isso na verdade relaciona-se à transformação das macromoléculas em micromoléculas absorvíveis. Aqui vale ressaltar que quando se fala dessa quebra, existe um processo químico e um processo mecânico. Ambos estão se ajudando para que os alimentos que são muito grandes comecem a ficar cada vez menores e, lá no final, vão ter tamanho suficiente para ser absorvidos pelo epitélio do seu canal alimentar. Por sua vez, o processo de secreção, ele é relativo à produção das substâncias químicas que o epitélio do seu canal alimentar consegue produzir e liberar para o interior do próprio canal. Essas secreções vão auxiliar na umidificação dos alimentos, vão auxiliar na própria digestão química, já que essas secreções têm aí, em sua composição enzimas digestivas. Essa secreção vai auxiliar também na proteção da parede, pois em alguns locais você vai ter um bicarbonato sendo secretado que consegue neutralizar, a ação de alguns ácidos que poderiam vir a prejudicar a estrutura do revestimento do seu canal alimentar. O processo de motilidade, esse refere-se aos movimentos. Pessoal, você pode utilizar essa palavra movimento como sinônimo de motilidade. E o seu canal alimentar ele apresenta, em vários locais, movimentos característicos, motilidades características. Por exemplo, a mastigação seria um exemplo de motilidade. A deglutição é outro exemplo de motilidade, tem bastante a ver com mastigação também. O peristaltismo, esse aqui é mais um exemplo de motilidade encontrada na parede do canal alimentar. E por último, o processo de absorção, o qual representa o transporte daquelas substâncias que são úteis, e elas estão sendo transportadas do canal alimentar, do seu interior, para os capilares sanguíneos que passam próximos ao canal alimentar, ou estão na própria parede do canal alimentar. A corrente sanguínea recebendo esses nutrientes vai distribuir eles através do nosso organismo. Nessa figura esquemática nós temos aqui uma representação desse canal alimentar evidenciando esses processos. Então, quando você ingere um alimento, olha aqui o processo da ingestão, você está colocando esse alimento para dentro do canal alimentar. Uma vez que ele cai no canal alimentar, ele vai ser engolido, vai passar por os processos do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso, e aquilo que não foi digerido e não absorvido, ou o que foi digerido, mas que também não foi absorvido, vai ser eliminado através das fezes. E ao longo de todo esse caminho, você pode perceber os processos acontecendo. O processo de digestão, tanto química quanto física, acontece no estômago, acontece um pouco também na boca. Você vai perceber que na região do intestino delgado, isso é muito intensificado. Quando chega na região do seu intestino grosso, esses processos estão bem mais reduzidos, mas ainda existe um grau, sim, de digestão e absorção lá presente.
e o seu sistema circulatório se encarrega de distribuir os nutrientes através do seu organismo. Normalmente a grande maioria passa primeiro pelo fígado para sofrer algum tipo de metabolização e depois é que é encaminhado ao restante do seu organismo. Continuando, o processo de digestão, pensando na nossa primeira estrutura a ser analisada, aqui a gente tem a boca, né? Ela vai apresentar uma motilidade característica. Essa motilidade a gente chama de mastigação, a qual algumas estruturas acessórias auxiliam esse processo a acontecer. Temos os dentes como estruturas acessórias, temos a língua também como estrutura acessória. Os dentes estão ali, né, realizando a trituração desses alimentos, já é uma quebra física logo de cara, está rasgando o alimento, está amassando esse alimento. A língua está ajudando a misturar esse alimento, enquanto que, né, você tem a secreção ali das enzimas digestivas da sua saliva, a própria água da saliva. Isso vai umidificar esse alimento, com o auxílio da língua você está misturando todos esses componentes. Aqui não existe nenhum processo de absorção ocorrendo. Então, nessa primeira imagem, é um vídeo que a gente vai observar esse processo aí de mastigação ocorrer na sua boca. Então você percebe, ó, a ingestão acontecendo, e aí com o meio da movimentação característica da boca, no processo de mastigação, você já vai triturando os alimentos, vai misturando eles com a saliva. O legal desse vídeo é que ele não mostra somente esse momento, mas também a deglutição que vem na sequência. Ó. A língua inicia a deglutição, caiu na faringe, olha aqui, né, a laringe sendo tampada e o alimento foi por dentro do esôfago. A digestão mecânica e química na sua boca, então, ela está dependendo, além do processo de mastigação, também da secreção de algumas substâncias. Você tem as glândulas salivares maiores, como a parótida, as submandibulares, as sublinguais, que estão colaborando para a secreção da saliva. E essa saliva vai ser uma secreção importante para a digestão que está acontecendo na sua boca. Por dia, nós salivamos entre 1 e 1,5 litro. Olha só quanta quantidade de saliva que a gente está aí liberando ao longo de um dia inteiro, né? Então, 99% de toda essa saliva é água que você está secretando para o interior do seu canal alimentar. E apenas 1% ali presente representa os solutos dissolvidos nessa saliva. Uma característica interessante dessa saliva é a gente notar o seu pH, a acidez desse líquido, dessas substâncias que estão sendo, né, secretadas e compondo esse líquido. Todo esse conjunto vai apresentar uma acidez de por volta de 6,35 a 6,85. Então a gente tem uma saliva que ela não é nem ácida, nem neutra, nem básica. Ela é neutra, levemente ácida. Dentro do 1% correspondente aos solutos que a gente encontra nessa saliva, a gente tem uma composição ainda bem variada. Ó. A gente pode perceber que é muita coisa que tem misturado na saliva. Íons, sódio, potássio, cloreto, bicarbonato, fosfato, né, são os principais íons que a gente encontra nos líquidos corpóreos do nosso corpo. Você tem a ureia, ácido úrico, isso também está pensando em substâncias orgânicas que estão sendo liberadas. A amilase salivar, né, uma enzima importante na digestão de carboidratos como o amido. Lisozima, né, para defender um pouquinho, né, você tem aí uma enzima que ataca a parede bacteriana. Imunoglobulina A, formando parte aí do seu sistema imune, tem a presença de anticorpos aí para detectar também, né, inicialmente, qualquer antígeno que precisa ser eliminado. Muco, muito interessante esse muco, já que você tem aqui uma substância lipoproteica que, como parte da composição, você também encontra bicarbonato. Pensando na digestão que está acontecendo nessa cavidade oral, nessa sua boca, você tem aqui a amilase salivar e uma outra enzima também sendo liberada, que é a lipase lingual. Então, a amilase salivar, o nome dela já está falando o que ela vai fazer. Ó. Ela vai quebrar o amido encontrado nesses alimentos. Então, esse momento inicial, principalmente a digestão de amido, vai estar sendo realizada.
e aí vai quebrar essa substância para formar a maltose, a maltotriose ou a alfa-destrina, né? Você tem carboidratos de tamanho menor aqui presente. Então a amilase salivar ela já atua mesmo, fazendo a digestão química quando você pensa na estrutura da boca. A lipase lingual, por sua vez, não, ó. Ela vai sim atuar sobre os lipídios, isso é verdade, ela vai quebrar lipídios quando você tiver ingerido alimentos que tenham lipídios. Mas o local de atuação dela não é na boca, porque ela é inativa sobre o pH apresentado na sua cavidade oral. Você vai encontrar essa enzima atuando ativamente, na verdade, dentro do seu estômago, graças à ativação realizada pelo ácido fluorídrico estomacal. Ali ela passa a ser ativa e começa a digestão dos lipídios. Quebra dos triglicerídeos em diglicerídeos e ácidos graxos livres. Essa aqui é a consequência da atuação da lipase lingual, lá no seu estômago, não na boca. E então você tem a formação do bolo alimentar. Você deixou de considerar aquilo como um alimento em si, né? E agora, devido à mistura com a saliva, devido à trituração inicial com os dentes, essa digestão inicial de carboidratos, como o amido, né? A mistura com as enzimas digestivas, o que você tem ali como resultado dentro da boca, na verdade vai ser denominado de bolo alimentar. Seguida a atuação da digestão na boca, você tem agora o processo de deglutição na faringe e no seu esôfago. Então, pensando na deglutição, esse momento é composto por algumas fases, que a gente chama de fases da deglutição. A deglutição, como a gente pode ver no vídeo, ela começa de maneira voluntária, né? Principalmente graças ao trabalho da língua, né? Trazendo o alimento em direção à faringe, empurrando esse alimento para lá. Seguida de uma fase faríngea, e por sua vez é seguida de uma fase esofágica. Essas duas últimas são fases involuntárias, você não tem controle sobre isso. Na hora que o alimento caiu lá, essas duas regiões vão transportar através da sua movimentação involuntária o alimento rapidamente para dentro do seu estômago. Em menos de um segundo, o alimento chega ao interior do seu estômago. Então, quando a gente pensa na fase faríngea, ela é controlada pelo centro bulbar e o centro pontino da deglutição. Lá estão os neurônios que controlam a motilidade dessas regiões. Pensando na fase esofágica, esse esôfago apresenta uma característica. Você tem o peristaltismo esofágico como sendo o movimento involuntário específico dessa região que faz com que a deglutição aconteça rapidamente. Então, esse peristaltismo esofágico é controlado pelo centro da deglutição. Então, nessa imagem à esquerda, a gente pode ver inicialmente, né, o bolo alimentar, ele está sendo deglutido. Aqui é a fase voluntária, né? A sua língua está empurrando esse alimento em direção à faringe. Quando chega na faringe, a contração da musculatura esquelética nessa região está sob a ação dos centros bulbares e pontinos da deglutição, empurrando esse alimento para dentro do esôfago, né? Você percebe que nesse momento a entrada da laringe ela é fechada pela cartilagem epiglótica. A mesma coisa, você está pensando nos centros bulbares e pontinos controlando a musculatura ao redor da sua laringe, da sua faringe e forçando essa cartilagem a fechar, uma vez que a laringe inteira tende a fazer um movimento de elevação. Por sua vez, você tem nessa figura agora abaixo a fase esofágica, involuntária, onde contrações alternadas do músculo circular e da musculatura longitudinal, o alimento pode rapidamente ser conduzido em direção ao interior do estômago. Vale salientar que aqui, dentro da faringe do esôfago, você também encontra um nível de secreção sendo realizado principalmente pela estrutura das glândulas esofágicas, as quais estão produzindo e secretando muco, né, formando uma espécie de camada líquida na superfície desse epitélio ali presente. Ok?
que facilita até mesmo a entrada do alimento, né? O deslizamento do alimento conforme o peristaltismo vai acontecendo. Mais uma verificação de aprendizagem. Então, o sistema digestório ele é formado por diversos órgãos que atuam no processo de transformação do alimento. Cada um desses órgãos apresenta uma série de ações que ajudam na digestão. A boca é considerada o início de todo o processo, e onde são produzidas as glândulas onde são encontradas as glândulas salivares. As glândulas salivares atuam no sistema digestório desenvolvendo a seguinte função. Então, as glândulas salivares vão desenvolver a função letra A, B, C, D ou E. Gabarito, letra D de dado. Vão amolecer os alimentos para entrada no tubo digestório. No estômago, você tem a formação, né, do quimo nessa região. A motilidade aqui presente ela é chamada de peristaltismo estomacal e é diferenciada quando se compara com o peristaltismo que o esôfago exercia. Aqui tem dois tipos de movimentos. Lá no esôfago, o movimento ele era sempre em um único sentido, era para trazer o alimento para dentro do estômago. Então, o peristaltismo do esôfago ele tinha um único sentido. As ondas peristálticas começavam a surgir próximo à faringe e elas alternadamente iam levando esse alimento em direção ao esfíncter esofágico inferior. Aqui no estômago, o peristaltismo estomacal ele é diferenciado. Ele é subdividido em dois momentos. Um momento de propulsão, em que o alimento está sendo impulsionado pelo corpo do estômago em direção ao esfíncter pilórico. Na hora que o alimento chega e esbarra, né, empurra o esfíncter pilórico, isso desencadeia um movimento de retropulsão. O peristaltismo estomacal se inverte, trazendo o alimento em direção ao fundo do estômago. Então, o alimento fica o tempo todo sendo chacoalhado aí dentro dentro do estômago. Em um momento ele está sendo conduzido em direção ao esfíncter pilórico, ou em outro momento ele está sendo conduzido em direção ao fundo do estômago. Enquanto ele for grande demais e não conseguir passar pela pequena abertura que tem no esfíncter pilórico, ele fica sempre reativando o movimento de retropulsão. E aí nessa brincadeira você vai digerindo cada vez mais os alimentos dentro do estômago. Você fica com ele ali dentro por cerca de 2 a 3 horas fazendo essa digestão mecânica e também a digestão química, já que ele vai estar em contato com as enzimas digestivas. Tenho aqui uma figura mostrando para a gente um pouco dessa propulsão seguido da retropulsão. Então, na hora que o alimento entra para dentro do estômago, ele vai ser conduzido em direção ao antro e ao esfíncter pilórico pelo movimento de propulsão. Se ele for muito grande, ao entrar nessa região do antro, tocando também as paredes da região do piloro, ele vai dilatar essas paredes, ativando um movimento de retropulsão que vai conduzir ele de volta ao fundo. Na hora que uma nova onda de propulsão surgir, a mesma coisa volta a ocorrer, mas aquelas pequenas partículas que conseguiram se desprender e tiverem tamanho suficiente conseguem passar em direção ao duodeno. Dentro do estômago nós temos já 2 a 3 litros de secreções gástricas por dia. Então aqui a gente está fazendo uma contabilização mesmo de quanto que está sendo secretado, né? Se considerar mais 1,5 litro de saliva que foi secretado por dia, só até agora nós temos por volta de 4,5 litros que vão ser liberados para o interior do seu canal alimentar. E dentro dessa secreção, vários tipos celulares são responsáveis por criar os componentes que vão fazer parte dessa mistura. A absorção estomacal refere-se especificamente às células da mucosa do seu estômago, que já começam a absorver alguns poucos nutrientes, como por exemplo água, alguns íons, né, tipo sódio, potássio, cálcio. Olha, o seu estômago já tem a capacidade de fazer absorção em pequena quantidade, mas sim, já tem um epitélio aí capaz de fazer a absorção desses nutrientes. Ácidos graxos de cadeia muito curta,
alguns fármacos, principalmente aqueles que têm álcool na composição. E o próprio álcool, ele também já passa a ser absorvido aqui pela mucosa estomacal. Correlação clínica, o piloro-espasmo. Essa correlação refere-se às fibras musculares do esfíncter pilórico. Aqui está o esfíncter pilórico, está aqui, né? Nessa região aqui final, ao redor da região que a gente chama de piloro. As fibras musculares do esfíncter pilórico eles não são capazes de relaxar facilmente. Então, sempre que o bebê, principalmente, né, ele está com o estômago muito cheio, se ele tiver um problema de piloro-espasmo, normalmente a contração desse esfíncter é muito intensa. E ela não relaxa tão facilmente. Assim, o bebê tende a vomitar com frequência para aliviar a pressão dentro do estômago, já que a pressão não pode ser aliviada porque o alimento sai do estômago, então isso vai acabar irritando a parede estomacal e ativando o reflexo do vômito para aliviar a pressão dentro desse estômago. Falando da secreção estomacal ainda, você tem aqui as células da glândula gástrica, que são várias glândulas gástricas na realidade, né? E elas são glândulas exócrinas, sendo as responsáveis pela criação dessas secreções. A célula parietal, as células parietais, elas fazem parte dessas células que estão aqui nas glândulas gástricas, responsáveis pela produção e liberação do ácido fluorídrico e do fator intrínseco. Tem as células principais, aqui presentes também. Essas são responsáveis pela produção e liberação do pepsinogênio e da lipase gástrica, outra enzima que atua sobre lipídios, né? Só que você tem ela sendo liberada dentro do estômago. Temos também as células mucosas, que estão aí produzindo muco, como uma camada protetora da parede estomacal. Temos também as células secretoras de gastrina. Você pode chamar essas células também de célula G, G de gastrina mesmo, né? Esse é um hormônio que regula a intensidade da digestão, principalmente pensando na digestão estomacal. Mais uma correlação clínica para chamar a atenção, que é em relação à vitamina B12, a qual ela é necessária para os processos de eritropoiese e em parte do metabolismo de aminoácidos e ácidos nucleicos, para você fazer um metabolismo adequado, né? Absorvendo, utilizando esses aminoácidos, esses ácidos nucleicos para a criação das biomoléculas, você tem que ter vitamina B12 para que o metabolismo deles funcione adequadamente. Previne também problemas cardíacos e derrame cerebral, né, necessário para a manutenção do próprio sistema nervoso funcionando dentro da homeostasia. Então, coloquei essa vitamina B12 aqui como correlação, porque a absorção dela depende da liberação de fator intrínseco lá pela mucosa estomacal. Se você ingeriu alimentos que têm vitamina B12, mas o seu estômago, suas células parietais não estão secretando fator intrínseco adequadamente, qual é o problema disso? Essa vitamina B12 não vai ser absorvida como ela deveria estar sendo absorvida. Temos uma imagem aqui mostrando um pouco da estrutura da cripta gástrica. Então aqui, primeiro a gente tem uma imagem à direita, mostrando um aumento de 40 vezes da mucosa estomacal. Então se a gente for aqui dar uma conferida nesse tipo de estrutura, a gente vai perceber toda a estrutura da cripta gástrica, né? Olha a glândula exócrina aqui presente, né? Então você tem a cripta referindo-se a todo esse lúmen da estrutura da glândula exócrina. Então se você comparar comigo, vamos encontrar as células que fazem parte aí dessa cripta gástrica, responsáveis pela produção do suco gástrico. A primeira delas a gente tem logo na superfície é a célula mucosa da superfície. Um pouco mais para dentro, ó, nessa região, nós também temos uma outra célula mucosa que recebe o nome de célula mucosa do colo. Esses dois tipos de células mucosas, o nome já está falando para a gente, pessoal. Estão aí para produzir muco. Um muco que tem uma certa composição de bicarbonato. Então é como se tivesse, né, vou fazer um esquema aqui, ó. Como se tivesse uma camada de muco presente na superfície do seu estômago, na superfície interna do seu estômago, para tentar neutralizar os ácidos que estão aí muito em contato com a parede. E dessa forma, ele não vai prejudicar a sua estrutura.
Na sequência, temos aqui as células parietais presentes também nessa cripta gástrica. Aqui está demarcando uma região que tem células parietais. Aquela que é responsável pela liberação do fator intrínseco e do ácido clorídrico, o tal do HCl. Temos a célula principal presente aí nessa cripta. Ela normalmente está numa posição um pouco mais profunda, ela sendo responsável pela liberação do pepsinogênio e da lipase gástrica. E a célula G, ela encontra-se bem mais profunda na estrutura da cripta gástrica, liberando aí o hormônio gastrina para regular o próprio processo de digestão, estomacal principalmente. Em relação a essas células estomacais secretoras que a gente acabou de comentar, as células parietais, produzindo aí o ácido clorídrico, estão combatendo micro-organismos que podem ter vindo junto com o alimento. Estão desnaturando proteínas, né? Ou seja, as proteínas elas são super enoveladas, super enroladas, elas vão ser esticadas, o que facilita a ação dos ácidos, a ação das enzimas digestivas, né? Que vão quebrar essas proteínas a aminoácidos. O pH estomacal, devido à presença do ácido clorídrico, ele é por volta de 2,5, então é um pH muito ácido. E aqui também tem a estimulação da secreção da bile, graças ao ácido clorídrico. Quando você tem o alimento com uma quantidade de ácido clorídrico muito grande, e esse alimento entra em direção ao duodeno, essa acidez do alimento faz com que as células lá do duodeno comecem a liberar a bile e o suco pancreático que vem lá, né, respectivamente. Da vesícula biliar vem a bile e do pâncreas viria o suco pancreático. Então a presença do ácido clorídrico é importante, até mesmo para sinalizar o início do próximo momento de digestão que vai se dar lá no duodeno. Temos nessa imagem alguns estímulos que podem fazer com que essa célula parietal comece a liberar o ácido clorídrico, como por exemplo a acetilcolina, né? Você está pensando aqui no sistema nervoso parasimpático. O hormônio gastrina liberado pela célula G, ele também ativa a liberação da secreção do ácido clorídrico. A histamina, que seria outro exemplo disso. As células parietais também liberam o fator intrínseco, importantíssimo para que o seu intestino consiga realizar a absorção da vitamina B12. As células principais, por sua vez, estão ali produzindo o pepsinogênio e liberando essa enzima inativa para o lúmen do seu estômago. Esse pepsinogênio, uma vez que ele entra em contato com o ácido clorídrico, ele é convertido em pepsina, que é a forma ativa dessa enzima. E ela vai passar a atuar sobre as proteínas, os polipeptídeos, gerando aminoácidos, e das proteínas também estão sendo gerados polipeptídeos menores. Essas células principais também estão produzindo e liberando a enzima lipase gástrica, que vai atuar sobre os triglicerídeos, fazendo eles se tornarem monoglicerídeos e ácidos graxos livres. Então aqui vamos fazer aquela observação novamente. Lembra que quando você está falando da digestão estomacal dos lipídios, a lipase gástrica atua juntamente com a lipase lingual que foi secretada antes. Dessa forma ocorre o processo de digestão dos lipídios aí na sua cavidade estomacal. Aqui na estrutura da cripta gástrica também há a presença das células mucosas. Falamos já que elas são células que estão liberando muco para a cavidade estomacal como uma espécie de barreira física contra as secreções gástricas que podem ser lesivas para a parede dessa região. E você tem aí a produção do bicarbonato presente nesse muco. Aqui é uma barreira química que neutraliza os ácidos que estão entrando em contato com a própria parede. Então aqui a gente tem uma reação química sendo demonstrada para mostrar como que esse bicarbonato consegue neutralizar o efeito dos ácidos. Você tem íons hidrogênios que são liberados pelos ácidos estomacais e o bicarbonato reage com esse hidrogênio livre, todo
do ácido, quando está em uma solução aquosa, ele tende a liberar íons hidrogênios. O bicarbonato, ao reagir com esse hidrogênio, ele vai formar água e gás carbônico. Então você não tem mais a ação do ácido podendo, né, prejudicar a própria parede do estômago. As células G, por sua vez, elas estão produzindo o hormônio gastrina, o qual vai ter vários efeitos importantes no processo da digestão, principalmente pensando na digestão estomacal. Essa gastrina ela estimula o HCl nas células parietais, que nem a gente viu na figura anterior, estimula a secreção de pepsinogênio lá pelas células principais. Ela é responsável por fazer o esfíncter esofágico inferior contrair para evitar que o alimento volte em direção ao estômago durante esses movimentos peristálticos do estômago. Aumenta a motilidade do próprio estômago. Você vai ter os movimentos de propulsão e retropulsão mais atuantes sobre o efeito do hormônio gastrina lá, né, nas camadas musculares ao redor do seu estômago, na parede do seu estômago. Ele também vai cuidar de relaxar o esfíncter do piloro, mas aí você tem que pensar que ele não vai criar um grande relaxamento, né? Na verdade, o esfíncter ele tenderia a estar fechado durante a digestão estomacal, ele vai ficar levemente aberto para que pequenas quantidades de alimento possam ser levadas em direção ao intestino delgado, em direção ao duodeno. Verificação da aprendizagem, meus queridos. Define-se como secreção as substâncias produzidas pelas células a partir de outras substâncias presentes na corrente sanguínea. O tecido epitelial glandular é a estrutura responsável pela produção e liberação das secreções. Assinale a alternativa que apresenta a associação correta entre célula secretora e substância produzida. Então, quem é a célula secretora e quem é a sua substância produzida. Aqui o gabarito correto seria a letra gastrina, é o nome da secreção produzida pela célula G, né? Somatostatina é produzido pelas células parietais? Não. Pepsinogênio pela célula D? Não. Células principais produzem muco? Não. Célula mucosa, ácido clorídrico? Também não. A única aqui que poderia ser a letra E. Dessa maneira chegamos ao final de mais uma aula, onde conseguimos definir o que é digestão, secreção, motilidade e absorção, e também diferenciar o mecanismo de motilidade que ocorre na boca, né? Você está falando da mastigação na faringe, a faringe é a deglutição, é o início da deglutição. Esôfago, continuar da deglutição, porque no esôfago ele realiza o peristaltismo. Estômago, que é o peristaltismo estomacal, formado pela propulsão e retropulsão. Citamos as secreções da boca, do esôfago e do estômago. Citamos as células pertencentes às glândulas exócrinas lá no estômago e quais são as suas secreções. Citamos qual região inicial do tubo digestório começa a apresentar o processo de absorção. A gente viu que é na realidade no estômago que o processo de absorção começa a ocorrer, principalmente para nutrientes, ácidos graxos de cadeia muito curta, está pensando em álcool também. Ok. Então, vamos ficar por aqui, né? Mais uma vez aqui, obrigado por você estar guardando um pouquinho do seu tempo para aprender um pouquinho mais. Acho que eu vou até chamar esse canal aqui que eu estou tentando desenvolver de Vamos Estudar. Então, vamos estudar aqui um pouquinho mais, deixa suas dúvidas aí no comentário e indica esse vídeo aí para o seu amigo que precisa revisar um pouquinho mais da matéria. Se você é amigo dele, você vai dar uma ajuda para ele desse jeito. Um grande abraço, pessoal. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau.